Fala galera, professor Michel Araújo, professor de artes. Vamos ver um pouco sobre arte egípcia. Mas não é esse Egito de agora, é o Egito antigo, lá atrás, né? Então a gente vai ver sobre as construções, sobre pinturas, sobre esculturas, questão de Deus, religião, e como é que se inspiravam, se tinha regras, se não tinha regras, e aquela quentura, aquele calor, aquela areia de praia sem refrigerante, sem sorvetes. Vamos lá! A sociedade egípcia antiga, ela foi profundamente influenciada pela religião. Os egípcios antigos, eles eram politeístas, né? Ou seja, eles acreditavam em vários deuses. O faraó, ele não era apenas o rei, né? Ele era o rei, sim, que governava todo o Egito, só que ele era além disso. Ele era considerado uma divindade, né? Então, para eles, ele era o próprio Deus, numa figura humana que estava entre os homens. E devido a isso, ele era contemplado, ele era cultuado. E a gente vai ver que a arte também ela se influencia por isso. Então nós vamos ver uma arte que ela está em torno dessa religiosidade, né? Em torno dessa coisa mística de deuses e de vida pós-morte. As pirâmides do Egito, que são hoje consideradas um dos principais patrimônios da humanidade, dentre elas nós temos as principais, a de Kéops, de Khafre e a de Mykerins, né? Porém existem outras mais. Elas não foram monumentos construídos apenas para serem contemplados, né? Na verdade, elas têm outras funções, basicamente. A primeira função é a de servir como um sarcófago para o faraó, né? Então, como acreditava-se que o faraó era uma divindade, que ele voltaria para o reino dos mortos, esse sarcófago iria preservar o corpo do faraó por meio de um processo de mumificação. Então, além de guardar o corpo, preservar o corpo dentro da pirâmide, ela também preservava as riquezas do faraó. Outra função da pirâmide era ajudar ao espírito do faraó em sua ascensão ao reino dos mortos, ao reino celestial. E por isso eles escolheram o formato dessa construção em formato de pirâmide, né, triangular, onde parte de uma base que vai até uma ponta, né? Então, para eles acreditavam que esse formato ajudaria o espírito a subir para os céus, né? A subir para o reino dos mortos. Dentro desses sarcófagos que ficavam dentro das pirâmides, né? Nas paredes do sarcófago nós encontramos desenhos, figuras, que são conhecidas como hieróglifos. Esses hieróglifos são escritas, né? E representam fórmulas mágicas que ajudariam ao espírito do faraó em sua jornada ao reino celestial, assim como também a espantar maus espíritos e até mesmo saqueadores, porque em algumas épocas algumas pessoas tentavam invadir esses sarcófagos para pegar as riquezas dos faraós que estavam lá dentro. Dentro dessas tumbas, além dos hieróglifos e além das riquezas, também eram colocadas a imagem da cabeça do faraó esculpida em granito. Isso para poder preservar essa sua imagem, né? E também o seu espírito. Com o passar do tempo, essas tumbas elas deixaram de ser utilizadas apenas pelos faraós, sendo também construídas, só que em escalas menores, né? Por pessoas de influência, pessoas de alto escalão na sociedade egípcia. Os artistas egípcios, eles
não criavam com liberdade. Na verdade, eles aprendiam desde cedo a seguir padrões e repetir esses padrões, porque consideravam esses padrões artísticos como os ideais, né? Como os padrões de uma beleza perfeita. Então, vamos ver algumas regras que eles seguiam com relação a esses padrões. Dentre essas regras, né, esses padrões que os artistas egípcios aprendiam, podemos perceber que, por exemplo, nos relevos, né, que são aqueles desenhos esculpidos nas paredes e nas pinturas, que eles não tinham interesse em retratar a imagem de forma parecida com o real, né, mais próxima do real. Na verdade, para os egípcios, o que importava era no desenho ou no relevo estar tudo que ele achava que precisava estar, todos os elementos que ele precisava estar naquele desenho ele coloca. Então ele não segue muito essa lógica da imagem real. Por exemplo, se estamos diante de uma floresta, né, e naturalmente nossa visão nós vamos ver as árvores em pé. Porém, num desenho egípcio é muito comum nós encontrarmos árvores em pé, árvores deitadas. Então, eles fogem dessa lógica do real. Para eles, o que importa é aquela árvore estar no desenho e a gente conseguir reconhecer essa árvore quando a gente olha, entende? Então, eles fugiam um pouco dessa lógica. E isso é muito semelhante com os desenhos de crianças, né? Assim como também os desenhos de mapas, né? Cartografia, né? São desenhos em que busca representação, colocar coisas que a gente possa reconhecer, mas que não represente exatamente a imagem real. Outra regra que os artistas egípcios seguiam rigorosamente, e que provavelmente é a que mais todo mundo conhece, né? Que é a forma de representar o corpo humano, que chamamos de lei da frontalidade. O que é essa lei da frontalidade? Eles não desenhavam o corpo humano como o corpo realmente era visto, né? Eles seguiam rigorosamente algumas regras, que era o seguinte, para desenhar a cabeça, eles desenhavam de perfil, né? Desenhavam de lado, ó. Já o olho era de frente, então, cabeça de lado, olho de frente, que nem uma galinha, né? O tronco e os ombros de frente, os braços e as pernas de lado, os pés eram como se fossem dois pés esquerdos, né? Então ficava aquele Frankenstein, né? Por isso que as pessoas, por exemplo, quando encontram, sei lá, por aí um fulaninho que de repente você não vai encontrar ele, aí você não quer falar com a pessoa e tal, e aí a pessoa faz o quê, ó? Você faz de egípcio, né? Finge que não tá vendo, né? A lei da hierarquia era uma outra regra seguida por esses artistas, que é o seguinte, ó. Quando eles iriam desenhar as pessoas, né, eles faziam em tamanhos diferentes, de acordo com o seu grau de importância. Então, os reis e os patrões sempre eles eram maiores, né? Eram desenhados maiores, são as figuras maiores. Aí um pouco menor, as esposas, menor ainda eram os filhos, menor ainda os empregados e menor ainda eram os escravos. Então, essa diferença de tamanhos a gente chama de lei da hierarquia. E existiam outras regras que esses artistas seguiam. Por exemplo, nos desenhos, o homem geralmente ele tinha a pele com a cor mais escura do que o da mulher, né? A pele da mulher. Nas estátuas, se fossem sentados, né, os personagens sentados, eles ficavam com as mãos sobre os joelhos.
Nas estátuas também, muito interessante, por exemplo, eles preservavam, eles esculpiam os principais músculos e as principais articulações, né? Eles não buscavam um detalhe profundo na imagem, né? Mas eles faziam aquilo que pudesse representar uma imagem de um ser humano. Então não era uma coisa detalhada, mas quando a gente olha para a imagem, a gente sabe que é um ser humano. Olha que interessante. Para representar seus deuses, né, os artistas eles utilizavam figuras de animais ou então figuras de parte pessoa e parte animal. Isso fica conhecido como antroposomorfismo. Por exemplo, Horus, ele era representado tanto na pintura como nas esculturas, né, pela figura de um falcão, ou então pela figura de uma pessoa com a cabeça de um falcão. Já Anubis, ele era representado ou pela figura de um chacal, ou pela figura de um personagem que era o corpo de homem e a cabeça de um chacal. Bom, nessa videoaula nós vimos que a sociedade egípcia ela foi influenciada pela sua religião, que era politeísta, e consequentemente a arte também ela é influenciada por essa religião. Vimos também que as pirâmides elas tinham a função de serem sarcófagos, né, agirem como sarcófagos para preservar o rei, o faraó ou outras pessoas importantes, né, o corpo dessas pessoas, assim como suas riquezas, né, e que nas suas paredes tem hieróglifos. Vimos também que os artistas eles seguiam algumas regras e que, por exemplo, no desenho e nos relevos eles representavam a imagem sem se preocupar em representar a imagem parecida com a imagem real, mas que eles colocavam as figuras que eram necessárias estar naquela imagem. Além disso, também seguiam o que a gente chama de lei da frontalidade, também a lei da hierarquia e o antroposomorfismo, né? Vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado dessa videoaula sobre a arte egípcia, que tenha sido bastante esclarecedor, que a partir de agora, quando vocês verem uma obra de arte, uma criação egípcia, vocês consigam agora ter habilidade, um pouco de habilidade para poder entendê-las melhor, né? E possamos nos encontrar agora na próxima videoaula, que vai ser sobre a arte grega, né? A arte na Grécia Antiga. E a gente vai ver uma transição desses elementos egípcios até a arte grega, que lá os gregos vão acrescentar algumas características que vão percorrer até os dias de hoje. Então, até a próxima.